Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. E hoje a gente tem uma pergunta complexa aqui. A pergunta é o seguinte: depois de muito tempo, a vida parece perder o sentido. Por que perdi o desejo vibrante que sempre me guiou na busca de realizações? Bom, o que será que isso quer dizer para cada um, né? Porque as realizações para cada um são coisas diferentes. Mas por que a gente perde o embalo? Por que a gente perde aquela coisa, aquela energia, aquele desejo que faz a gente avançar? A Kabbalah vai dizer pra gente que a gente passa por fases, por etapas diferentes do nosso próprio desejo. Alguma coisa muito parecida com um negócio chamado pirâmide de Maslow, para quem já conhece. Existe uma escala de desejos na Kabbalah em que o indivíduo vai galgando esses desejos gradualmente. E é óbvio que quando você está às portas da nova fase, a fase anterior está perdendo sua graça. Mas de uma maneira geral, talvez não seja isso exatamente que a sua pergunta está conectada. Porque parece que você perdeu o desejo por inteiro, né? Você diz assim: porque perdi o desejo vibrante que sempre me guiou na busca de realizações. Veja, eu não vou ter condições aqui de poder te explicar isso de maneira pessoal, sem te conhecer, sem saber o que está acontecendo, e talvez nem seja eu a pessoa mais indicada. Talvez tenha alguma coisa a ver com a psicologia, talvez alguma outra situação que você precise de algum outro profissional para te ajudar. Mas do ponto de vista da Kabbalah, já que você fez a pergunta para mim, como eu disse, a gente tem essa escala de desejos, e uma coisa é muito forte, muito evidente na Kabbalah. É bastante comum que as pessoas, quando estão num determinado ponto do seu amadurecimento, não estou falando aqui de idade avançada, eu estou falando de amadurecimento de caráter, ok? Para falar o mínimo, amadurecimento de alma. Quando a pessoa atinge um determinado ponto do seu amadurecimento, dentro dessa escala dos desejos, que você passa de uma etapa para outra, chega um momento em que uma categoria nova de desejos começa a ser desperto nas pessoas. Veja, no começo a gente precisa sobreviver, se a gente fosse falar de uma maneira simples, né? A gente precisa garantir a nossa sobrevivência. Depois a gente quer manter algum tipo de conforto, não é mais a sobrevivência, porque ela já está garantida, e a gente vai para uma espécie de momento de buscar um pouco mais de sofisticação, de conforto. Depois a gente começa a querer ocupar alguma posição de destaque, a gente quer saber qual que é a nossa importância, a nossa relevância, e assim por diante. A gente vai ter aí uma série de momentos importantes em que o foco do nosso desejo vai mudando conforme a gente conquista, ou na medida em que a gente se satisfaz com uma determinada etapa, a outra etapa se abre. Quando chega um momento da espiritualidade verdadeira, não só daquela curiosidade, não só da nossa espiritualidade básica e natural, standard, não é isso que eu estou falando, mas chega um ponto em que um indivíduo está muito próximo daquilo que o Carl Jung chamava de metanoia. Quando você chega perto desse momento da metanoia, onde você começa a questionar tudo ao seu redor, é porque chegou o ponto em que uma nova etapa começou a se abrir diante de você. E esta nova etapa é nada mais, nada menos do que um conjunto de desejos que não tem a ver com essa vida material. Não sei se é o seu caso. Mas quando esse conjunto de desejos espirituais, que são desejos de uma natureza diferente, que não tem nada a ver com todos os tipos de desejos que a gente tem na matéria, porque todos eles estão ligados a um preenchimento, a uma satisfação que nos causa prazer. Quando chega o momento da espiritualidade, a gente não está buscando nenhum tipo de vantagem. A gente quer simplesmente, se eu fosse resumir a coisa ao máximo aqui para poder simplificar, a gente quer simplesmente reconectar com a nossa fonte e saber por que é que a gente está vivo. Qual que é o significado da nossa vida. Quando esse momento chega, se ele realmente está chegando com força, todo o resto vai ficando para trás. E aí a pessoa começa a perder esse desejo vibrante, como você diz aqui na sua pergunta. A pessoa começa a ficar numa espécie de apatia que muitas vezes é confundida com depressão, embora não seja depressão.
Porque a pessoa começa a achar que nada tem mais graça, que as conquistas não são tão importantes assim, e que as derrotas também não são tão dolorosas quanto era. A pessoa entra numa espécie de neutralidade meio mórbida, que muitas vezes é confundida com depressão. Mas é uma outra coisa, é o momento em que a sua alma está buscando a realização espiritual e ela já percebeu que nada desse mundo vai poder trazer essa realização. Por isso que essa apatia aparece, porque nada serve. A única coisa que serve é um desenvolvimento espiritual autêntico, e esse é o objetivo de quem estuda Kabbalah. Tá bom? Espero ter ajudado. Quero pedir para vocês, coloque a sua pergunta aqui mesmo, no comentário desse vídeo, para que a gente continue fazendo esse programa Kabbalah em 10 minutos.